Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta, pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender, a Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você nesse ano de 2019. Estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação em batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Você que nos assiste pela internet, nós temos recebido muitas mensagens, nós temos orado por vocês. Aqueles que precisam de oração, eu peço gentilmente que coloque a oração na descrição do vídeo, pode botar como comentário. Se houver alguma coisa inconveniente ou alguma coisa que você queira que seja tratado no ambiente do segredo pastoral, você vai mandar um e-mail, oração@ibbr.org.br. O time de intercessores está orando e clamando por vocês. Só que a gente quer também que vocês respondam dizendo assim, ó, Deus me visitou, Deus me respondeu, Deus me deu um milagre, amém? Nós somos uma igreja em Curitiba, aqui no bairro de Bom Retiro, por isso que o nome da igreja é Batista de Bom Retiro. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Agostinho 772. Nossos cultos funcionam sempre às 10 da manhã e às 19 horas no domingo. E também às 19 horas, às 20 horas na quarta-feira, temos o quarta-feira, um culto aleluiado e cheio de oração e de poder do Senhor. Sempre nos sábados, 16h30, temos os quase adolescentes, crianças de 11 até os 13 anos. E às 19h30, adolescentes e jovens. Também temos às 19h30 um culto para os surdos. Na verdade é uma escola bíblica para aqueles que têm deficiência auditiva, e sempre no domingo pela manhã a escola bíblica. E durante toda a semana, tem todo dia da semana, temos as células espalhadas pela cidade de Curitiba. Você é nosso convidado, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre fé. Eu quero pegar o mesmo texto que nós usamos hoje pela manhã, que nós falamos sobre vencer gigantes, e eu quero falar sobre fé, a fé
que Deus honra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe uma resposta de Deus para a fé. Existe uma resposta de Deus para aquele que crê. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, você vai entender que Jesus ele chegou na cidade dele de Nazaré. E é interessante como um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Você pode ser o melhor crente aqui na igreja, o melhor homem de Deus na sua casa, mas quando você vai visitar seu pai, sua mãe, quando você vai falar com seu filho, você não tem honra. Você fala a mesma coisa que o pastor fala, mas eles não ouvem você, mas ouvem o pastor. O pastor está pregando aqui, o pessoal, já entendi, vem um pastor de fora, e aí quando ele prega, você fala, nossa, Deus falou comigo. Mas na verdade é só a questão de honra ou do peso da palavra. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, porque ali eles não criam nele. Não é esse o filho do carpinteiro? Então quando nós começamos a achar ou entender que aquilo que a gente vive, ou a aproximação que a gente tem a Deus, não vai trazer o resultado, a mão do Senhor não se move. Quem experimenta milagres, quem experimenta mover de Deus, é quem crê em milagres e quem precisa do mover de Deus. Pessoas que vivem milagres extraordinários são pessoas que são imprensadas em becos sem saídas. São pessoas que vivem com situações que precisam de respostas imediatas, socorros tremendos. Essas pessoas encontram o favor do Senhor. Ele é temperamental. Números capítulo 13, verso 31 a 33, conta a história de um recuo do povo de Israel por causa de medo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Maneira como você enxerga os problemas, é a maneira como você vê os adversários, é a maneira como você tem uma perspectiva dos obstáculos à sua frente, das dificuldades. Se você acha que você não pode vencer, você não vence. Se você acha que você não pode alcançar, você não alcança. Assim como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia diz isso. Se você crê que você pode, você pode. Se você crê que você não pode, então você não pode. Se você acha que você consegue alcançar, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito. No ano de 1980, houve uma Olimpíada, e havia um moço americano, chamado Carl Lewis. Gente, esse homem foi um fenômeno. Foi um medalhista olímpico. Ele ganhava as corridas, chamadas corridas rasas, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 400 com barreira, salto em distância, salto triplo. Um fenômeno do atletismo. E o foco, os holofotes estavam todos sobre ele. Mas tinha ali, naquela equipe americana, um homem chamado Mike Powell, que ele não conseguiu o índice para as Olimpíadas, mas alguém que ia no lugar dele acabou se machucando, teve uma lesão, e ele foi trazido para a equipe de última hora. Um homem pobre, um homem afrodescendente, um homem sem holofote, mas um homem que creu. E esse homem, ele até hoje é o recordista do salto em distância. Ninguém quebrou a marca dele. Essa marca existe desde 1980. Ele saltou 9 metros. Não foi salto triplo, não. Foi um salto. Ele saiu daqui. Eu vou dar para você 9 metros. Você vai entender. Daqui. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Não sei se a câmera está me acompanhando. Então é como se eu saísse daqui e desse um pulo. Vou tentar, posso sentar? Eu desse um pulo daqui e fosse parar na pastora Neuza. E perguntaram, como você conseguiu? Eu consegui porque eu criei que eu consegui. Eu acreditei que eu podia chegar lá. Quando você olha para os seus inimigos e você acha que você não consegue, eu não consigo vencer uma dívida, eu não consigo vencer um pecado, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo vencer o vício, eu não consigo vencer o temperamento, eu não consigo vencer esse meu gênio explosivo, então você não consegue. Quando nós batemos em retirada, nós esquecemos das promessas de vitória. É interessante que Deuteronômio 9, Deus já tinha avisado para o povo, eu vou te dar vitória. Ele vai dizer o seguinte, ouça Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. Deus não quer que você resolva os problemas com as formiguinhas. Ele não quer que você fique ali, você sabe, por exemplo, aqui tem jovens que jogam videogame, vou falar a linguagem dos jovens. É aquela pessoa que só joga naquele nível mais simples, mais fácil. Sabe, o nível infantil é que nem caça-palavras de bebê. É que nem montar Lego de criança com aquelas peças desse tamanho. É gente que para resolver quebra-cabeça, e resolver quebra-cabeça de criança de 8 anos, de 6 anos. Ele não quer desafio, ele não quer crescer, ele não quer amadurecer, ele quer viver uma fé infantil, ele quer viver uma experiência com Deus infantil, ele quer ficar bebendo leite, mas Deus diz, eu tenho algo melhor para você, eu estou levando para você para lugares, nações e povos mais poderosos, mais fortes, talvez eu quero traduzir aqui, mais inteligentes, mais capazes, mais experientes do que vocês, os quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são gigantes. Você já ouviu falar deles. E até conheceu o que se diz, era o provérbio da época. Quem é capaz de resistir aos gigantes? Esteja você certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você. Então o Deus que está dizendo que vai me levar para vencer pessoas, que vai me levar para vencer problemas, que vai me levar para vencer situações maiores e mais fortes do que eu, está dizendo o seguinte, eu vou à sua frente. Eu, o Senhor, Deus vai adiante de você como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor prometeu. A impressão que dá é que a gente vai vencer, mas quem está vencendo é Deus. Eu gosto muito de Romanos, quando diz, em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Interessante é que parece que ele botou lá o cão e falou assim, bota o pé aí que eu que vou esmagar, mas eu vou usar o teu pé para isso. Eu vou usar você, para você obter vitória. Caleb, ele é um homem. Caleb é um homem que funciona como um guia, como um tutor, como um professor, como alguém que nos ensina. Ele, quando vê, ele é um dos espias que vão lá investigar a terra. E aí o povo volta a dar um relatório muito ruim da terra, mas ele fala, não se preocupem com isso, não sejam rebeldes ao Senhor, o mesmo Deus que fez maravilhas lá no Egito, está conosco, e o povo de Jericó, o povo dessa terra, o povo de Canaã, a força deles foi embora, estão desanimados, nós vamos devorá-los como pão. Essas experiências que nós vamos ter de dificuldade, vão acrescentar em nós fé. Quando em Lamentações, o profeta diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Situações que a gente enfrenta hoje, a gente lembra dos livramentos do passado. A gente lembra das patentes que nós adquirimos durante a nossa jornada. Alguém disse para Davi assim, Davi não vai lutar com o gigante. Ele já é valente, soldado desde a mocidade, você é só um menino. Ele fala, não, eu tenho passado, eu tenho experiência com Deus, eu já lutei com urso, eu já lutei com leão. O Deus do seu exército que me livrou do urso, do leão, vai acabar com a raça desse gigante filisteu. Você tem uma experiência de vitória, você tem uma experiência de um livramento. Quantas vezes você ficou ali no beco sem saída, que você falou assim, agora não vou escapar? Quantas vezes? Fui só eu que passei por isso? Foi só eu?
Todo mundo passa por situações e fala assim: Deus, agora se o Senhor não entrar aqui na minha história, se o Senhor não ativar aqui um poder do Senhor do céu, se o Senhor não mandar um anjo, já era para mim. Quantos aqui não passaram por isso? Nós passamos, e Deus vai nos dando livramento à medida com que nós vamos caminhando em fé com Ele. Só que de vez em quando nós nos deparamos com situações, e quando essas situações parecem que são maiores do que as outras, porque quando você está na 5ª série, sei lá, na 7ª série, você aprende fatoração. Lembra disso? Produtos notáveis? Quem lembra disso? Então alguns vão querer esquecer. E aí você primeiro aprende função de 1º grau, depois você aprende função de 2º grau, aí você vai para geometria, aí depois você vai para geometria analítica, depois você recebe uma tal de geometria espacial. Gente, pensa um negócio que é do cão. Gente, é um negócio que é do mal, isso do mal. Essa geometria maligna. Foi coisa assim que foi preparada assim por um cérebro que queria assim destruir a gente. Fala assim: agora você não vai escapar, e você não passa nisso. Você passa. E daqui a pouco você está fazendo lá e resolvendo problemas de integrais e derivadas. Você não faz mais conta de 2 mais 2. Você não fica recitando tabuada decorada para a professora. Aliás, parece que agora não decora mais, né? É ruim que não decora. Não decora para você ver no Enem o que vai acontecer com você. Não decora. Então, quer dizer, Deus ele pega e vai amadurecendo a gente. Deus vai levando a gente para situações que quando você olha e fala assim: não, já passei por isso. Eu sei como é que isso funciona, eu sei onde isso vai dar, eu sei como é que Deus vai me levar. Caleb é um professor, ele é um homem que ele foi chamado por Deus, e ele aprende, ele nos ensina algumas coisas. A primeira, ele ensina que é Deus que nos leva a gigantes. Eu vos trouxe a terra dos gigantes, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu vos entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e eu os destruí diante de vós. Os problemas que nós cristãos enfrentamos vem do Senhor. Deus não perde controle nem domínio sobre a nossa vida. Há uma ideia assim de que Deus esqueceu da gente, de que Deus não está vendo a gente. É porque muitas vezes Deus fica em silêncio, e fica mesmo. Mas Deus é um Deus até para dizer não, Ele é Deus. Até para dizer assim: eu não concordo. Tem muita gente que acha que Deus não diz não. Deus diz não, gente. Deus disse não para Paulo: eu não vou tirar esse espinho da carne. Ele ora 1, 2, 3 vezes e diz: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus disse: Senhor, e aí? Vamos mudar o plano? Tem alguma maneira de a gente resolver isso de outra forma? Há uma possibilidade outra. E Deus fala assim: não, a resposta é cruz. Então Deus, até para ser Deus, Ele diz não para a gente. Mas Ele continua sendo Deus, Ele não perde o controle da história da gente. Então é Deus que me leva ao gigante. Mas esse Deus que me leva aos gigantes é também o que vence. Amós 2,9: todavia eu destruí diante deles o amorreu. Essa palavra amorreu aparece muitas vezes, porque a tribo dos gigantes, os Enaquins ou Anaquins, era dos amorreus, tá bom? Eu sei que você pensa que são os filisteus que são gigantes, por causa de um sujeito chamado Golias. Mas era uma família singular nos filisteus. Normalmente os gigantes vêm da tribo dos amorreus. É um outro povo que ficava ali muito próximo ao mar da Galileia, cuja altura era como a dos cedros, e era forte como os carvalhos. E destruiu o seu fruto por cima, suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para possuirdes a terra do amorreu. Para que você resolva o problema do gigante, para que você resolva o problema forte, o problema grande. Número 3, ele ensina que a gente tem que reclamar a promessa. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, ou seja, os gigantes, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Reclame a promessa. O que está dizendo aqui? Que Deus tinha uma promessa para quem? Para Caleb. Caleb e Josué são os únicos 2 que saem da terra prometida, que saem do Egito e entram na terra prometida. O resto tudo morreu no deserto. Murmuraram contra o Senhor, reclamaram da vida que Deus deu para ele. Deus está preparando a gente.
E aí o sujeito não confia no Senhor. Quando Deus está tratando o nosso coração, Ele tira coisas da gente. Quando Deus está ensinando algo para a gente, Ele tira da gente. Deuteronômio capítulo 8, Deus fala: eu te levei para o deserto, eu te humilhei, eu te deixei passar fome, eu fiz isso para saber o que tinha no seu coração, se você obedeceu ou não, e também para que você entendesse que eu sou o Deus que cuida de você. Porque Ele diz: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus está me ensinando? Essa história é triste, essa doença é triste, essa falência é triste, essa perda é triste, esse sofrimento é triste, mas Deus está me ensinando algo. Só que o desejo do homem é recuar. Então muita gente, quando se converte, experimenta desertos terríveis. Eu experimentei. E cada um, eu sempre falo isso, tem um deserto sob medida para o seu problema. Eu me converti de cara, meu filho teve câncer, de cara. Eu tinha 2 anos de fé. Eu estava aleluiado. E Deus me provou. E o tempo da prova é um tempo em que Deus não quer reprovar a gente, Ele quer aprovar a gente. Só que o povo fica reclamando da vida. Tem gente que só abre a boca para reclamar. Aqui o povo de Deus está reclamando da sorte. Reclamar da sorte é tentar ao Senhor, é dizer que Deus é incapaz de cumprir a promessa que Ele prometeu. O que Ele está dizendo assim? Reclame a promessa. Deus falou para mim que não ia me dar uma terrinha tranquila. Deus falou que ia me dar as montanhas de Kiriat Arba. Deus ia me dar Hebron, a cidade, as colinas mais férteis de Israel. Ficam lá. Ficam de frente para ali também está o Monte Carmelo, de frente para o vale chamado Vale do Armagedon, ou Vale do Megido. É a área mais fértil de Israel. Ele quer o que há de melhor, o que há de mais excelente. Número 4, Ele nos ensina a perseverar com fé na promessa. Josué 14:10, ele diz: agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tem 85 anos. E tinha 40. Ele está com 45, está com 85, passou mais 45 anos. Ele está dizendo o seguinte: o Deus que me prometeu vai me dar, e eu vou esperar na promessa. Pessoas que impressionaram Deus foram pessoas que esperaram com paciência. O livro de Hebreus diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim. Deus é um Deus que prova a gente pelo tempo. A nossa fé é provada pelo tempo. Abraão esperou para ter filho lá até quase 100 anos, mas ele recebeu a promessa, não duvidando no seu corpo ainda amortecido. Ele creu contra a esperança e teve um filho. Você consegue crer contra a esperança? Não é ser teimoso não, gente. Não é ser aquele homem lá que está batendo numa porta que não vai abrir. É um homem que tem uma promessa, uma mulher que tem uma promessa. E essa promessa é uma promessa que vai cumprir. Porque a palavra de Deus, ela é liberada no ambiente da eternidade. É por isso que, como a palavra de Deus está na eternidade, ó, você está aí, nesse mundo de cronos, de relógio. O relógio está passando, daqui a pouco termina o culto. Vocês estão vivendo num tempo em que a gente envelhece. Vocês estão aí, vocês envelhecem, tá vendo? Vocês vão ficando velhinhos. Você já teve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos. Quem está aqui na eternidade não fica velho. Aqui na eternidade, as coisas funcionam eternamente. E Deus está no ambiente da eternidade. E Ele libera uma palavra nessa frequência da eternidade. Então a palavra dele não volta vazia. O que Ele falou vai se cumprir. Ele diz: eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, e o seu nome será Emanuel. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Gente, fizeram de tudo. Deus fez a virgem conceber lá em Nazaré. Aí, olha que coincidência. Só que a Bíblia também diz que o Messias, o Cristo, deveria nascer em Belém. Não, peraí, mas ele estava em Nazaré. Nazaré é norte de Israel. E Belém é centro-sul de Israel. Aí, o governador,
manda um edito, todo mundo tem que se alistar e recensear. Aí no dia da gravidez, na época da gravidez, ela vem caminhando com José. Aí quando chega em Belém, nasce o bebê. E tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma é das menores da tribo de Israel, porque de ti, Belém, sairá o Messias. Deus já fez uma aliança com Davi. Davi nasceu em Belém. O rei Davi era belemita, nasceu em Belém, território de Efrata, território de Judá. E Deus prometeu para Davi, 1000 anos antes de Davi, o Messias vai sair de Judá. A palavra dele é eterna, a promessa dele não fica gasta. Deus diz que Cristo veio e voltará. Ele vai voltar ao som de trombetas de arcanjos. Naquele dia todo olho verá. Todo olho verá. Será dia de alegria para a gente, mas dia de terror para quem não crê. Abre a Bíblia para você ver. Abre. Quando se fala de fé, a fé gera uma força encorajadora. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquinhos, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. A fé não te deixa, não me deixa recuar. Onde está essa fé? Da onde vem essa força? De onde vem essa coragem? Na fé. Quando em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego são lançados naquela fornalha, acesa 7 vezes mais, eles falam: o Senhor pode nos livrar, vírgula, mas se não nos livrar, nós também não vamos adorar a estátua do rei. Pensa nos jovens de fé. Eles podiam chegar ali e se dobrar, não podiam se dobrar? Podiam, iam livrar a pele dele. Mas ele não ia experimentar o livramento que veio do seu quarto homem na fornalha. Quando passares pelas águas, não te afogarás, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque o Senhor é contigo para sempre. A fé, ela gera força, ela gera coragem. Para quê? Para que eu avance. A fé provoca milagre. Eu gosto muito desse texto de Josué 10. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E eles e todos os seus exércitos sitiaram Gibeão e pelejaram contra ela. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra. Está vendo aqui, ó? Gente que tem cicatriz, gente que tem experiência em combate, gente que sabe orar, gente que sabe clamar, gente que sabe interceder, gente que sabe que Deus é com ele. E todos os homens valorosos, e o Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles poderá resistir. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Deus pode fazer muito mais por nós do que nós fazemos por nós mesmos. Você pensa: eu sei que você é competente, eu sei que você estudou, eu sei que você é capaz, mas entenda bem, é o favor do Senhor na sua vida, é o favor de Deus diante da sua fé. Deus fala o seguinte, ó: vai lá, tem 5 reis te cercando, vai enfrentar eles, leva a gente corajosa, leva a gente valente, leva a gente que não tem medo, leva a gente experiência de batalha, vai lá, avança. Eles avançam, aí o inimigo faz o quê? Foge. Olha que bandido, o inimigo fugiu. Fugiu? Só que a fé, ela atrai o favor de Deus. Aí Deus, vai escapar? Deus manda a pedra do céu. Fica imaginando, assim, no meio da batalha, aquela confusão, o exército correndo atrás do outro, e Deus fica mandando pedra assim, sim, pensa um Deus que não perde pênalti, que não chuta para fora, a bola sempre entra no gol, na cabeça, gente, não acertou a plantinha,
não acertou a florzinha, acertou a cabeça do inimigo. E mais foram aqueles que o Senhor derrubou do que aqueles. Deus faz muito mais por nós do que a gente faz por nós mesmos, queridos. A fé atrai o favor de Deus, a fé anuncia a vitória. Eu gosto muito disso. Então, Josué, diga assim, falou ao Senhor. Quero muito que a igreja aprenda isso. Falou ao Senhor. No dia em que o Senhor deu os amorreus, olha lá os amorreus, nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, ele dá uma voz de comando para o sol, hein? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se em quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aprende a dar uma voz, a liberar uma voz profética na tua vida. Jesus diz isso, se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás até o monte, sai daqui e vai para lá, nada vos será impossível. A Bíblia não está convidando a gente para dar ordem para Deus. Eu determino, Deus, que o Senhor faça. Não, isso é heresia, isso é loucura, isso é um absurdo. Mas Ele diz para você dar ordem ao seu problema. Saia da minha casa. Dê uma voz para que esse espírito de depressão, dê uma voz para que a confusão, dê uma voz para que a loucura, dê uma voz para que a enfermidade bate em retirada. Mas somos tímidos demais. Somos batistas demais e bíblicos de menos. Não, pastor, nós não fazemos isso aqui. Pedro, eu quero que vocês me mostrem na Bíblia, uma reunião de oração para curar enfermo. Eu quero ver. E não venha com Tiago capítulo 5, não. Porque Tiago capítulo 5 diz, vai lá, chama os presbíteros, chama os pastores, eles ungirão com óleo, a oração da fé levantará o enfermo. Todas as vezes que você vê cura na Bíblia, todas as vezes, à exceção de Mateus capítulo 8, já vou falar sobre isso, sobre o servo do centurião. Foi uma palavra liberada. Pedro encontra com o aleijado, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, ele diz, levanta-te e anda. Jesus está no meio de uma tempestade, uma confusão, o mar batendo, a água enchendo, ele está dormindo, os discípulos com medo acordam Jesus, Jesus só não se importa com a gente, nós vamos afundar. O povo de Deus fala isso, Deus não se importa comigo, estou sofrendo. Porque Jesus levanta, bronqueado, decepcionado, triste, emburrado e com sono. Ele fala, até quando vos sofrerei, homens de pouca fé? Eu vou te ensinar. Ele levanta, vai para a proa do barco e diz, cala-te vento, quieta-te mar. E o vento calou, e o mar se acabou. Eles perguntam, quem é esse? Que até o vento dá ordens, diga, dá ordens. E eles obedecem. A questão é que nós esquecemos que Deus deu autoridade para a gente. Jesus, ele deu autoridade, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o pano do inimigo, nenhum dano vos fará. Aprende a comunicar, aprende a ligar na terra, aprende a concordar na terra, aprende a dizer que Deus vai fazer, aprende a comunicar a tua fé. Para sol e para a lua, o que ele está dizendo é o seguinte, tem duas teorias do movimento da terra em volta do sol. Tem um movimento geocêntrico e heliocêntrico. Tem um que achava, coisa do Ptolomeu, do Copérnico, eles achavam que tudo girava em torno da Terra. O Sol girava em torno da Terra. Os planetas giravam em torno da Terra. Mas aí vem um outro sujeito depois que provou. Kepler. Não é isso não, hein? Galileu de Galileu foi outro. É a Terra que gira em torno do Sol. Hoje você sabe que não é bem isso. São as galáxias girando, uma do lado da outra, uma vivendo do lado do outro. Eu quero que você entenda o seguinte, o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Que se você comunicar com fé, até o universo para, é isso que ele quer dizer. E aqui ninguém tem um problema maior do que o universo. Diz para o teu problema, comunica a fé. Bota a mão sobre a cabeça do teu filho e libera para ele uma palavra de bênção. Pastor, meu filho está longe, então vai lá na cama dele, que já dormiu um dia, diz, em nome de Jesus eu concordo aqui que meu filho vai voltar para o Senhor.
Isso enche o meu coração de fé, e foi isso que motivou esse homem chamado Caleb a vencer, foi isso que motivou Josué a vencer, foi comunicar a esperança da fé, que anuncia a vitória. A fé recebe recompensa. Abacuque 3,11, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Hebreus 11,6 eu já citei aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é uma coisa, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Galardoar é premiar com uma medalha de honra. O galardão, querido, é um prêmio para soldado valente. Sabe esses soldados que cometem atos heróicos? É isso. Uma vez eu fui no Pentágono, em 2007 fui no Pentágono. E eu cheguei numa sala do Pentágono, que tem uma coleção de estrelas, que eles chamam de medalha de prata. É a medalha de prata do Congresso Nacional. Só ganha aquela medalha quem provoca uma vitória para aquele país, com atos de bravura, são atos heróicos. E não está pensando que tem muita gente que não tem, não. Eu achei interessante que tinha as medalhas, está lá a medalha, a estrela de prata, e tem o nome da pessoa. E tem outras pessoas que têm a medalha, mas não tem o nome. Foram pessoas que estavam no trabalho, às vezes trabalhando como espião, enfim, mas que de alguma maneira livraram aquele país, aquela nação, de algum ataque inimigo. A Bíblia diz que Deus, Ele dá para mim e para você essa medalha de prata. Quando? Quando na bravura da nossa fé, a gente crê que Deus vai operar na nossa vida, que Deus vai operar na nossa igreja, que Deus vai operar na nossa família, que Deus vai operar na vida dos nossos filhos, dos nossos pais, que Deus vai operar no meu ministério, que Deus vai operar no meu trabalho, que Deus vai operar um milagre. Sabe quem vence gigante? Sabe quem supera o obstáculo? Quem não tem medo de crer no Senhor. Quais são os obstáculos à fé? Número 1, fé emprestada ou de segunda mão. Jó diz em Jó 42:5, com ouvidos meus ouvidos ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Tem gente que vive fé por tabela. Tem gente que não consegue orar, não quer orar, e vive com a oração da vovó. Vovó, ora por mim. Papai, ora por mim. Os pais têm experiência, mas o filho não tem. Os pais conhecem a Deus de ver. Os filhos estão conhecendo de ouvir falar. Daqui a pouco os netos nem ouvir falar, não ouviram. Uma fé de segunda mão é fé emprestada. E fé por tabela não funciona. Olha o que eu vou dizer para você. Deus quer que você tenha a sua experiência com Ele. Ele quer isso. Ele quer que você experimente clamar para que Ele ouça e te responda. Eu gosto muito de Salmo 2, verso 8. Eu gosto demais dessa passagem. Pede a mim e te darei. Pede a mim e te darei as nações por herança e as possessões da terra. Só que nós somos tão mesquinhos. A gente diz, não, Deus não vai me dar. Não vai te dar porque você não pede. Abre tua boca. Fala com o Senhor. E para de usar a fé dos outros. Número 2. Uma fé que exige sinais. João 4,48. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. É gente que diz, eu preciso de uma prova, porque eu não creio na palavra. Sabe quem fazia assim? Os fariseus. Faz um sinal para que creiamos. Ó geração incrédula e perversa, me pedem um sinal, mas só um sinal vos será dado. Porque assim como o profeta Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias, assim também o Filho do Homem vai ficar. Vocês vão ver que eu vou morrer. O único sinal que vocês vão ter é a minha ressurreição no domingo. Porque na sexta eu vou morrer, mas no sábado a morte vai ser tragada pela vitória do Cordeiro. É uma fé que fica exigindo sinal. Eu não acredito, só se Deus fizer. O problema é que quem fica exigindo sinal também não crê.
Aí Deus dá o sinal e fala, não valeu. Número 3, uma fé que tenta justificar a incredulidade. João 20, 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Uma fé que diz assim, eu não creio, ou eu não acredito, mas esconde no coração dele a frieza da incredulidade dele. É a fé que é manchada, como a fé de Tomé, que diz, só se eu botar o dedo na ferida dele. Número 4, uma fé que não busca Deus, busca apenas milagres. João 6, 26. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. É fé que desaparece após a pessoa receber a bênção. A pessoa entra aqui na igreja e fala assim, Senhor, eu experimentei isso esses dias aqui. Entrou uma pessoa desesperada aqui. Pastor, me socorre. Oramos por aquela pessoa. Gente, Deus fez uma obra ali. A pessoa recebe a bênção, ó. Ela não quer se misturar com Deus. Ela não quer viver na dependência do Senhor. Ela não quer experimentar o relacionamento com Deus. É gente que só quer comer o pão. Faz o milagre, multiplica de novo. Aí Deus dá o milagre e ela, ó, some da igreja. É gente que recebe o milagre e desaparece. Jesus encontra um homem aleijado no tanque de Betesda, de João, capítulo 5. Ele estava esperando um anjo tocar na água. Uma bobagem, uma crendice daquele tempo. Jesus olha para ele e fala assim, levanta, toma o teu leite e anda. Aquele homem levanta e anda. Primeira coisa que ele faz, ele sai dali e vai para uma festa. Betânia é do lado de Jerusalém mesmo. Betânia, você está aqui. Jerusalém, você está aqui. No tanque de Betesda. Betânia está na casa aqui, na casa da gente. Do lado, você vai a pé. E Jesus entra lá e está o moço lá. Jesus olha para ele e fala o seguinte, veja que você já está curado. Preste atenção, vai e não peques mais para coisa pior não te aconteça. É uma fé apenas em busca do milagre, mas não está em busca do Deus que faz milagres. E por último, é uma fé egoísta. É uma fé que não se interessa pelo reino de Deus, não se interessa pela glória de Deus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, diga assim, tudo. Tudo o que quiserdes será feito. Ele não está dizendo que vai te dar tudo, não. Se o teu coração estiver no reino, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras, os meus princípios estiverem em você, o que você vai pedir vai estar associado ao reino. Então Deus vai te visitar. Tomar a promessa. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses 2 reis amorreus o território Zalé de Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o Monte Hermon. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos gigantes. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 80 centímetros de largura. Ele venceu um gigante ou não venceu? Essa é uma experiência, gente, que não é só para o povo de Deus, é para mim e para você. Não é uma experiência que foi esquecida no passado, é uma experiência para agora. O seu programa pode ser o melhor programa dessa cidade. Você pode alcançar as nações. Você pode atingir, querido, se você quiser ser usado pelo Senhor. Você pode ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Basta você alimentar o teu coração com a fé. E a fé, querido, vem pela palavra de Deus. Vocês já repararam como é que eu prego para vocês? Eu dou uma overdose de Bíblia para a igreja, para ninguém sair daqui inocente. Ninguém. Você que ouve a gente pela internet, você não vai ficar inocente, porque isso aqui é verdade, imutável. Um Deus que responde à fé. Isso é imutável. Se o teu coração se mover em fé, Jesus diz, aquele que crê em mim, obras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai,
Sai desse lugar de incredulidade. Qualquer coisa que você sonha é possível quando Deus caminha contigo. Mas seja grato, pois é Deus que vence os gigantes. Quando, pois, o Senhor teu Deus o estiver lançado diante de ti, não diga no teu coração, tem muita gente orgulhosa, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor lança de diante de ti, para confirmar a sua palavra, de que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Quando você vencer teus gigantes, quando você aniquilar os obstáculos, quando essa enfermidade sair do seu corpo, quando essa prisão financeira dissolver, quando a sua família estiver de novo restaurada, quando os seus sonhos forem cumpridos, quando o projeto de Deus acontecer na sua vida, quando o bem atingir você, quando o Senhor te levar para os partes verdejantes, para as águas tranquilas, quando você estiver assim, diante daquela mesa farta, diante dos seus adversários, porque não vale vencer apenas, você tem que chegar e dizer: foi o Senhor que me deu. Seja grato. Seja grato. A gratidão é fruto de um coração curado. Eu sou grato, porque foi o Senhor que me trouxe aqui. Hoje é dia de dizer assim: Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos encerrar em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio para você. Não existe nenhuma dificuldade para o Senhor. A dificuldade está no coração do homem em crer. Só isso. Se você crê que Deus faz, então Ele faz. Se você crê que Deus vai na tua frente, Ele vai na tua frente. Se você crê que Deus pode te fortalecer, Ele vai te fortalecer. Se você crê que Deus vai fazer com que o fruto da terra prospere e dê respostas, Ele vai prosperar e vai dar resposta. Depende de você. Quem aqui precisa do milagre? Levanta a mão. Gente, eu tenho muitos milagres para acontecer na minha vida. Muitos. Deus coloca sonhos no meu coração. Eu tenho sonhos. E eu falo com o meu Pai. Ele é teu Pai. Entenda isso, Ele é teu Pai. E se você tem um Pai que é todo poderoso, por que não pedir? Por que não avançar com Ele? Por que não usar essa fé para fazer com que as montanhas saiam da frente? Vamos orar juntos? Se Deus falou com você essa noite, pega na mão de quem você ama aí, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos levantar um clamor de fé, vamos, gente, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para os nossos sonhos. Deus, Ele não só pode fazer, como se você crer. Se você crer, Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Ele vai fazer coisas na sua vida. Chega um pouquinho mais à frente aqui para todo mundo, por favor. Deus, sabia que Deus ama dar? Pedir e dar-se-vos-á. Peça. Buscar e encontrarei. Batei, abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Feche seus olhos. Alguém aqui essa noite precisa fazer uma aliança com Jesus, ou quer se reconciliar com Jesus? Se você quer fazer uma aliança, quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você quer se reconciliar com Jesus, você está afastado, só levante sua mão onde você estiver. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Pai querido, a Tua palavra nos enche de esperança. A Tua palavra acende uma fogueira no meu coração, Pai. A Tua palavra retira da minha mente toda a ideia
de que o impossível é um ponto final na nossa vida. Quando eu olho para o Senhor e para a obra das tuas mãos, Senhor, o Senhor fez os céus e a terra, as galáxias, a poeira cósmica, planetas, tudo isso veio pela tua palavra. O Senhor disse: haja luz, e a luz se fez. O Senhor fez separação entre águas e águas. Deus só fez surgir a porção seca. Deus, o Senhor da terra fez brotar árvore que brota semente e dá fruto. O Senhor criou a vida. O Senhor criou o ser humano de uma porção do barro da terra. Não há nada impossível ao Senhor, nada. Então, em nome de Jesus, nós submetemos ao poder do Senhor todas as fortalezas, obstáculos, problemas, enfermidades, lutas conjugais, problemas familiares, prisões financeiras, tudo que nós vivemos, Senhor, que tem nos ameaçado e que impede a gente de ter uma vida próspera no Senhor, tudo isso nós colocamos debaixo da autoridade e do poder e do nome do Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o Redentor, o Rei da Glória, o Verbo da vida, o Príncipe da Paz. Senhor Deus, nós pela fé ousamos crer que os nossos problemas, Pai, estão resolvidos aqui no altar. Nós pela fé, Pai, fazemos calar toda voz de ameaça, costuramos toda palavra que vem contra nós, contra a fé do nosso coração, e saímos aqui cheios da esperança, para que os inimigos saiam. Nós não queremos mais viver uma fé por tabela. Eu não quero viver uma fé emprestada. Nós não queremos vir aqui para receber oração e fugir do Senhor. Nós queremos ter uma experiência de uma caminhada, de uma jornada de fé, uma experiência de vitórias no nosso corpo, Pai, nos nossos ossos, na nossa família, em quem senta na mesa com a gente, em quem divide a cama com a gente, em quem trabalha do nosso lado, em quem esforça a nossa mão. Queremos pedir que o Senhor faça milagres na nossa sementeira. Queremos pedir que o Senhor faça brotar respostas, Senhor Deus, e derramar sobre nós a tua proteção, e sobre os nossos adversários, Pai, o juízo do Senhor. Nós te louvamos por essa noite e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Você está sem igreja, você precisa de igreja. Nós temos aqui pessoas apaixonadas por Jesus e por você, sabia? Você nem sabia disso, sabia? Nós temos aqui um time de integração que vai receber vocês. Nós temos uma classe de integração todo sábado, todo domingo às 9 da manhã, e à noite também às 18 horas. Você precisa de igreja, precisa de pastor. Você que não foi batizado, você precisa ser batizado. O batismo comunica a fé de que algo aconteceu dentro de você. Você que nos ouve pela internet, não fique em casa, se anime, venha congregar com a gente. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja. Você crê que eu oro por você todo dia? Todo dia. Todo dia eu oro por você, todo dia. Não tem um dia que eu não falo sobre você.